Boa tarde, pessoal. Iniciando aqui a nossa coletiva de apresentação do nosso novo treinador. Agradecer a presença de Cícero Menezes, Major Aldo, Catiano Caetano também, que está aqui conosco. Professor, em nome do CSA, muito bem-vindo. Que seja uma temporada de muito sucesso para você e que seja uma trajetória de vitórias conosco. Seja bem-vindo a Alagoas e vamos juntos. Passar a palavra agora para o nosso executivo de futebol, Cícero Menezes. Fica à vontade, Cícero. Boa tarde a todos, Nação Azulina, né? Com muito prazer e satisfação que a gente apresenta o Vinícius Bergantin, nosso novo comandante da equipe técnica, profissional que a gente já tinha idealizado aqui como perfil de renovação do trabalho do clube. É um profissional que a gente já o conhece há algum tempo, principalmente com relação ao trabalho que ele vinha realizando nos últimos clubes. E desejar, né, professor, as boas-vindas mais uma vez. Hoje já trabalhou pela manhã com todo o elenco e desejar muito boa sorte aqui no comando da equipe, que a gente possa dar continuidade no trabalho, mais do que isso, conquistar os objetivos da temporada que todos buscam, que todo clube almeja, o acesso para a Série B no final da temporada. Vou começando a fazer as perguntas dos colegas que não puderam comparecer e depois passo a bola para os amigos da imprensa que estão aqui. Guilherme Magalhães, da Gazeta Web, falou: boa tarde, Bergantin, bem-vindo. Quais fatores te fizeram deixar o projeto do Santo André para vir ao CSA? Boa tarde a todos, obrigado, Cid, pela apresentação, pelas palavras. Estou muito feliz com esse desafio. E respondendo a pergunta do Guilherme, eu acho que o tamanho do CSA me trouxe para cá. É um desafio grande, um clube gigante. Eu pude acompanhar as instalações do novo CT, todo o pensamento que o clube está planejando para os próximos meses, para a próxima gestão, para essa gestão. Então, estou muito feliz, muito motivado. E é um grande salto na minha carreira de vir trabalhar no maior clube de Alagoas. O Tainan Mé, do Sport News Mundo. Boa tarde, professor. Você treinou o Santo André nessa temporada com vários jogadores que passaram pelo futebol alagoano. Você recebeu alguma orientação sobre o modo que o futebol é disputado por aqui? E nesse período já que você já está aqui conversando, um pouco que já conversou com a comissão técnica, quais são as prioridades desse início de trabalho? Sim, eu conversei com alguns jogadores que passaram aqui pelo CSA. Só tive ótimas referências do clube, da cidade, realmente espetacular. E fui muito bem recebido pelo staff, pela comissão técnica, pelos jogadores. Eu estou tendo um apoio importantíssimo nesse momento, de todos da comissão técnica, do Bebeto, do Marcelo, nosso analista, que entregou um trabalho muito bom já de análise para os próximos jogos, o próprio João. Então, assim, todos me receberam muito bem. Da gente agora conseguir ganhar tempo, hoje a gente conseguiu fazer um pouco do treinamento que a gente imagina que vai ter bastante, algumas situações para o jogo de domingo, mesmo com jogadores cansados. Acabamos aproveitando o dia de hoje para não só fazer um regenerativo, mas para já colocar alguma ideia do que a gente imagina que possa acontecer no domingo e trabalhar. Um desafio muito grande, o que a gente precisa nesse momento agora são os resultados, e aí as coisas se encaixam e a gente sempre olhando o mercado para a sequência aí do CSA. Rodrigo Rocha, time de futebol show, ele cita que você já vai estrear numa decisão, contra o Curitiba no próximo domingo, e ele pergunta como você avalia já estrear em um jogo tão importante. A responsabilidade é do tamanho do clube, o momento que só a vitória nos interessa. A gente sabe da responsabilidade, mas qualquer jogo no CSA a gente tem que trabalhar para vencer. Mas eu conto com um grupo de jogadores muito experiente, que está com fome, que quer dar essa classificação ao torcedor azulino. Então a gente vai trabalhar para esse jogo de resultado, para conseguir a classificação no domingo.
Pedro Acioli, Nova Rádio Jovem. Ele pergunta como foi a sua primeira impressão com o grupo assim que chegou e quais características não podem faltar no seu time dentro de campo. A impressão muito boa, já tinha trabalhado com alguns jogadores, né? 3 a 4 jogadores ali que eu trabalhei, e é um grupo que gosta de trabalhar, isso é o principal, né? Eles não negociam treinamentos, não negociam esforços, isso é o mais importante. Sempre a gente precisa de alguns ajustes e, né, ainda mais num momento como esse, né? Não só no jogo de domingo, mas a semana seguinte que a gente vai ter, a gente não pode nunca deixar de competir, de lutar, de buscar a vitória, né? A gente já viu muita coisa positiva no jogo lá no Maranhão, e acho que a gente tem que trazer essas coisas positivas já para o jogo de domingo e os próximos jogos. O Rodrigo Veridiano, do Na Rede Oficial, pergunta quais são as suas expectativas aqui no CSA e pergunta se você já trabalhou com algum atleta do nosso elenco. Trabalhei com o Celcinho, com o Giovanni, com o Caio, eu acho que só, e Xandão também, acho que faltava o Xandão, e a expectativa é de trabalhar bastante, né, para atender os objetivos do clube. A gente sabe, né, da situação do momento, né, tanto no estadual, aí já tem uma decisão de Copa do Brasil, já temos o clássico no próximo final de semana. A gente tem que encarar esses momentos, né? A gente tem que ter coragem. O torcedor, falei com eles hoje, a gente trazer o torcedor para cada vez mais próximo da gente. Como é que a gente consegue isso? Lutando, demonstrando raça, conseguindo os resultados, trabalhando, se cuidando, porque, né, eu trabalhei em alguns clubes que eu fui muito feliz, mas nenhum deles com uma torcida desse tamanho. Então a gente fica muito ansioso para dar a resposta, para dar o resultado para essa torcida, para que eles nos apoiem, para que a gente, né, cada vez mais estreite esse relacionamento, de sentir o estádio, né, Riberé lotado, empurrando a gente. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser novo na minha carreira, né, e eu estou louco para vivenciar isso de uma forma positiva. O Alberto Oliveira, do site Esporte Alagoano, pergunta: durante 8 temporadas você jogou no futebol alemão. Qual o peso do convívio na Alemanha e como isso, quais benefícios isso trouxe para a sua carreira em ideias como técnico? A Alemanha foi um período muito importante na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Eu cresci muito ali e óbvio que você traz, né, uma clareza de ideias que o alemão tem, a organização que o alemão tem, a disciplina que o alemão tem. É óbvio que você não consegue transportar tudo isso para o Brasil, mas com certeza me ajudou muito, né, nessa questão de organização, de se cobrar no mais alto nível, né, de ser atento aos detalhes. Eu acho que isso é o que faz a diferença assim, num país de primeiro mundo, e isso eu trouxe da Alemanha. Iniciar aqui as perguntas com Potência. Boa tarde a todos. Primeiro, desejar boas-vindas ao Nordeste, pela primeira vez trabalhando aqui, após trabalhar no clube, professor, que briga por títulos. Alagoas tem 3.200.000. Eu posso garantir ao senhor que a maior torcida é do Centro Esportivo Alagoano, uma torcida muito apaixonada, mas vamos trabalhar e desejar tudo de bom para o senhor e toda a sua comissão. Professor, às vésperas, inclusive, de 2 jogos decisivos, um clássico e automaticamente competições diferentes. O que será planejado, trabalhado para superar toda a expectativa, professor? Boa tarde, obrigado. Estou muito feliz, né, com esse desafio. Em momentos assim, a gente tem que simplificar as coisas, né, competir bastante, né, transpirar, fazer, não só ter raça, se dedicar nos jogos. O torcedor, o jogador tem que transparecer isso, né, e sair do campo deixando tudo realmente. São decisões, como você falou, e as decisões são... o jogo hoje de futebol é decidido muito nos detalhes, e as decisões então nem se fala. Então a gente não pode negociar esforço, a gente não pode deixar de acreditar em todas as bolas, de ter ao mesmo tempo, com toda essa entrega, uma lucidez para você poder ganhar jogos, né, com uma calma,
numa finalização, com uma calma para você defender um momento, de repente, que o jogo esteja, né, difícil. Então, acho que a gente tem que ter, né, uma concentração muito forte, um mental muito forte para, uma etapa por vez, uma competição por vez, conseguir, né, classificar no campeonato estadual, passar a fase da Copa do Brasil e jogar o clássico da melhor maneira possível. Professor, boa tarde, Júlio César Oliveira, da Paquistara FM, já pegando até um pouco do gancho desses jogos que o Potência frisou. Você tem noção já do peso que é você chega nesse momento importante do CSA para a sequência da temporada, já que o Rafael Tenório disse que quer um treinador para a temporada toda, você já chega já nessa pedreira, né? Curuípe, depois o Naluso e depois o clássico aqui contra o CRB. Uma projeção que já dá para fazer, você como um novo técnico do CSA? Boa tarde, sim, eu tenho muita noção disso e isso, assim, eu vejo, é desafiador, né? É importante na minha carreira e como eu falei hoje para os atletas, nós temos que encarar de frente esses desafios, né? A gente até cobrei eles para a gente, né? São desafios importantes no ano do CSA e a gente tem que encarar, né? Tem que ter personalidade, tem que mostrar a força que o CSA tem dentro de campo, contando com essa torcida, né, se impondo, tendo inteligência nos jogos, para a gente, né, primeiro, como eu disse lá em Cururipe, conseguir a classificação, depois encarar de uma forma com muita seriedade, né, com inteligência, com uma logística muito boa que o clube vem fazendo para a gente chegar lá em Belém e fazer também um jogo de classificação contra a Dona Luso. E aí a gente vem para o clássico, né, para a gente fechar a semana de uma maneira, se Deus quiser, de uma maneira perfeita, né? Mas a gente vai ter que suar muito, se dedicar muito, entender muito cada jogo, mas a gente é movido por grandes desafios. Ter vindo para o CSA é o maior desafio da minha carreira e já chegar enfrentando, né, essa primeira semana também é um desafio enorme, mas estou muito motivado. E a gente tem que ter coragem em momentos como esse para enfrentar cada desafio que a gente vai ter. Muito boa tarde para você, Vinícius, boa sorte. Meu nome é Warner, sou repórter setorista do clube, sou do Timaço da Gazeta. Eu tenho visto e pude observar que você é talvez no Brasil o técnico mais longevo, né? É pelo Ituano, né? Eu tive em 2021, depois que o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, eu fiquei ali, eu já estava acho que 4 anos, o Ituano foi o técnico mais longevo no Brasil. Eu queria que você falasse, porque por conta desse tempo todo, com certeza você deve ter uma filosofia de trabalho a longo prazo, né? E você chega no momento de jogos decisivos que já foram colocados aqui, né? Já vamos ter, dentro desse seu trabalho, isso vai te obrigar um pouco mais, a exigir mais de você. Já vamos ver no jogo de domingo, né, o seu trabalho tático sendo colocado em prática, conhecendo ainda o grupo. O que é que o torcedor do CSA, a maior torcida do estado, pode esperar do CSA nesse próximo jogo, principalmente? Desejar boa sorte. Obrigado. Você tem razão, a gente, né, só consegue no longo prazo tendo sucesso no curto prazo, né? Isso não tem como escapar. Óbvio que era uma situação diferente lá no Ituano, eu tinha jogado lá todas as categorias de base, profissional, fui campeão, capitão, e tive um tempo, um processo, né? O clube estava se reestruturando, mas situações diferentes, né? Então, às vezes, situações de emergência pedem algumas decisões de emergência também. Então, assim, a gente... impossível você trazer um padrão, as ideias de jogo em 2 treinos, né? Hoje e amanhã, mas o clube vinha sendo bem treinado pelo Bebeto, pela sua comissão. A gente está com um relacionamento muito bom com as informações do departamento de análise. O que a gente pode prometer é muita luta, é muita competição. A gente obviamente que vai trabalhar aspectos táticos ofensivos, defensivos, aonde a gente tem que se prevenir, aonde a gente pode ter sucesso no jogo. Então, acho que assim, com poucas ideias claras para o jogo, a gente tem que ter clareza, mas não adianta eu passar 20, 30 informações para o elenco, que acaba virando uma salada e as coisas se perdem no meio do jogo. Então, são poucas informações, mas informações claras para que a gente possa ter a
uma sequência de padrão juntamente com o resultado positivo. Elísio Silva, seja bem-vindo, Vinícius, Rádio CBN. Futebol tem duas coisas fundamentais. Com esse tempo eu joguei esse negócio. Você tem que ter tempo, treinamento, para ter entendimento do jogo em si. E é uma coisa que tu não tens. Não tem tempo nenhum. Joga, viaja, descansa, joga. Viaja, descansa, joga. Aliás, o calendário do futebol brasileiro está assim. E como implantar nesses 3 jogos que são fundamentais para o teu início? Porque o torcedor é cruel, a imprensa nem tanto. O torcedor é resultadista. Se não vier o resultado contra o Coruripe, ele já está desconfiado contra a Tuna Luz. Se não vier contra a Tuna Luz, o clássico Deus do livre, que é o derrubo técnico. Eu estou sendo muito sincero. Como fazer para tentar implementar alguma coisa das tuas ideias? Para mudar um jogo que porventura não esteja indo bem. Luiz, boa tarde. Você, bem sincero, com razão, mas a gente tem uma comissão hoje da casa, que a gente confia, esse é o grupo que vai para esses jogos, alguns atletas até se recuperando, a gente vai ver com o departamento médico se consegue trazer mais alguém para esses jogos, mas hoje em dia você acerta muitas coisas, com vídeos, com conversa, com recuperação, e a gente tem que ser muito mais um psicólogo, eu não diria um pai, mas a gente tem que ser muito mais de tratar o jogador ali de uma forma muito mais humana do que profissional num momento como esse, para se ajustar a alguma coisa, tentar entender tanto a questão de cansaço como características, para a gente sempre estar com força máxima dentro daquilo que a gente pode colocar em campo em cada uma das situações. Então, assim, é uma semana apertada, pela importância dos jogos, mas como eu disse, eu tenho certeza que a gente é movido por desafios, eu estou confiante, eu estou tranquilo quanto a isso, porque eu encontrei um ambiente muito favorável dos atletas, do staff, da comissão técnica e da diretoria. Então a gente vai trabalhar, vai fazer o nosso melhor. Algumas coisas no jogo a gente não controla, tem algumas coisas no jogo que a gente não controla, mas tudo daquilo que a gente puder fazer para acertar o time, para recuperar jogadores, para a gente fazer o melhor em cada partida, eu tenho certeza que o CSA, com a sua diretoria, o staff e os jogadores, eles vão deixar tudo dentro de campo. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo ao CSA. Olha, o Alagoano é um dos campeonatos que segue muitas vagas, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, é um campeonato importante para qualquer clube do estado. Uma derrota, esporte acontece, futebol é isso, pode acontecer de você perder domingo. E aí como é que você controla esse ambiente aqui, o elenco, principalmente falando psicologicamente, como você mesmo falou agora, para essa sequência pesada que você tem, Copa do Brasil, Clássico, Copa do Nordeste, como é que você vê isso? Olha, eu prefiro, logicamente, pensar positivo. A gente está trabalhando para um resultado positivo, com todas as dificuldades, do jogo de domingo, mas mais uma vez eu vou insistir aqui na palavra que a gente tem que ter coragem no momento como esse. Para encarar uma classificação, a gente precisa ter coragem, a gente precisa se impor, a gente precisa ter inteligência, e dar o máximo, deixar tudo em campo. Às vezes, quando você tem um jogo de derrota, de desclassificação, mas você sabe que você deixou tudo, a terra não fica arrasada. Você vai para o próximo jogo, óbvio que precisa aí de um trabalho de conversa com os atletas, mas os atletas, por mais que possam sentir alguma coisa, quando você deixa tudo, existem derrotas e derrotas, e você, deixando tudo em campo, você sabe que tem muito mais coisas positivas e que você está próximo de um resultado positivo na próxima rodada, no próximo compromisso. Então, é um jogo por vez, então a gente vai, como eu falei, vai deixar tudo nesse jogo de domingo. E tive o prazer de trabalhar com um cara agora muito experiente,
Corinthians, do Palmeiras, estava comigo agora lá em Santo André, e ele falou: Vini, você vai fazer tudo, fique tranquilo, pega seu staff, trabalhe a equipe, fale com os jogadores, faça tudo que é possível e seja o que Deus quiser. Foi assim que ele falou, foi uma coisa até tão simples, né? Não é você transferir nem nada, mas a gente vai dar o máximo. E aí a gente recalcula a rota com vitória, se Deus quiser, ou se acontecer algo diferente, a gente sempre recalcula a rota e olha para fazer o melhor no próximo jogo. Professor, quando correu o lado do Suíça ser contratado aqui para defender esse centro produtor agora, e eu entrei e conversei com o repórter tem que buscar notícia em todo mundo, né? Depois tive um amigo seu, um companheiro seu, um colega de trabalho, PUBS, e procurando notícia ele falou o seguinte: olha, o Vinícius ele é muito exigente, pontual. Chegou um ponto que até o técnico da Alemanha se ajoelhou perto dele. Essa mesma filosofia de trabalho sua, essa pontualidade que o seu colega falou para a gente? Olha, é verdade, essa questão da Alemanha, eu sempre, talvez, acho que isso é de família, tá? De educação dos meus pais, de sempre respeitar a escola, a igreja, professor, familiares, pessoas mais velhas, e isso me fez trazer para o ambiente de trabalho, né? E eu não sou, vamos dizer assim, maluco por essas coisas, mas eu gosto das coisas muito organizadas em casa, com a minha esposa, com meus filhos, né, com meu filho, né, de ter tudo a questão organizada. Acho que você tendo organizado, porque, por exemplo, na situação do treinador, todo dia tem algum problema diferente, alguma jogador que, poxa, ainda vai precisar ficar mais um dia na academia, não se recuperou, vai ter algum problema de logística que a gente precisa acertar, e é normal, né? Mas numa escala de 0 a 10 você tem que estar com 7, 8 pontos organizados e 2 serem alguma coisa do dia a dia. E quando você não se organiza, você tem 8 surpresas que você tem que correr atrás e 2 que você está ali organizada. Isso aí atrapalha o trabalho de campo. Porque aí você entra no campo, já se perde no treinamento, se perde na logística, não consegue abordar um jogador para ter uma conversa individual. Então, eu prezo muito pela organização, justamente para um rendimento de alto nível de trabalho. Professor, você vem sozinho, né, na sua comissão, vai ficar acompanhando o trabalho do Bebeto também aqui, né? Vamos trabalhar juntos. Dá para aproveitar muita coisa já desse trabalho do Bebeto Moraes. E a outra coisa é se, na sua opinião, você se precisa de contratações, qual o ponto? Olha, vai vir mais o Guilherme, que trabalhou comigo no Ituano, na Internacional de Limeira e também no Santo André. O Guilherme é auxiliar técnico. Conto muito com o Bebeto, fui muito bem recebido, né, tanto por ele, o Adriano, o João, de novo o Marcelo, o Flávio, todo o pessoal. E com certeza a gente vai aproveitar o trabalho dele. Estou trocando várias ideias. É óbvio que a gente conhece o elenco, mas quando você está no dia a dia, você pega alguma coisa mais da essência do jogador, e isso o Bebeto e toda a comissão técnica vem me ajudando muito nessa questão. E com certeza o clube vai se reforçar para a sequência. É um momento que os estaduais ainda estão numa fase decisiva, mas com certeza no desenrolar da caminhada aí vamos chegar a um jogador assim. Vinícius, eu gostaria que você, nesse instante que você está falando, confirmasse. Em primeiro lugar, mandar um abraço para o Fumagalli, né? Só vestiu camisa de time grande, com certeza, bons contratos, com certeza. Mas ao mesmo tempo dizer que se você vai realmente trazer o Pablo, é um reforço do CSA, né, para esse momento que vocês estão vivendo agora, se a gente já pode anunciar, porque já está a notícia circulando, né? O Pablo está no Santo André. Isso. E a outra colocação é um time para domingo, né? Giovanni joga, é uma dúvida, porque ele estava com um problema de amidalite, né? E se você vai manter essa mesma formação tática, o mesmo grupo, para essa decisão do próximo domingo? Olha, o Pablo, ele só me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz, né?
parabenizando pelo passo que eu estava dando na carreira, de vir para um grande clube, e foi só. Se contrataram já, não sei, mas eu acho que não. Eu acho que não. Mas seria uma ótima contratação. O Pablo é um ótimo jogador, uma ótima pessoa, mas eu, de verdade, eu acho que ainda não tem nada com ele. Tá? E questão do Giovani, realmente ele veio com amidalite, ele não ficou nem no banco lá no Maranhão, né? O departamento médico está fazendo todo esforço. Hoje ele só fez um trabalho na academia, a gente vai avaliar o dia a dia, porque realmente acaba debilitando bastante o atleta. Então a gente vai avaliar, torcer para ele, né, se recuperar. A gente vai avaliar amanhã, ver quais são as condições, se ele consegue para o jogo, se ele está apto para o jogo de domingo. Professor Vinícius, o futebol tem coisas interessantes. Às vezes só resolve no particular mesmo. Nesse primeiro contato que o senhor teve com o grupo, o senhor citou 4 jogadores que já trabalharam contigo, jogadores mais experientes, como o Celcinho, por exemplo. E se eles têm aquela conversa, treinador, jogador, e se o jogador não comprar a ideia, não funciona, porque quem joga são os caras. Você pode ser o cara melhor do mundo, o maior conhecedor do futebol, mas quem joga são os caras. Qual a sua impressão dessa primeira conversa? Essa primeira conversa com eles, com o grupo? Olha, foi uma conversa muito boa, né, de pontuar o momento nosso, né, a postura que a gente tem que ter, né, a maneira que a gente tem que enfrentar cada desafio. Mais uma vez, né, a decisão de domingo, depois a Copa do Brasil, depois o Clássico, né, eu acho que depois da conversa, depois do treino de hoje, a gente encoraja mais jogadores. E assim, não é nem só eles comprarem a causa do Vinícius. O meu pedido para eles é que eles comprem a causa do CSA. Né, a gente aqui é quase que um instrumento para a prosperidade do clube. A gente vai trabalhar muito, vai suar, vai ter bons momentos. Nos bons momentos nós não vamos ser os melhores, nos momentos ruins nós não vamos ser os piores. Eu gosto muito de uma palavra que se chama equilíbrio, né? E para você ter sucesso num campeonato, numa temporada, né, e conseguir os objetivos, você precisa de equilíbrio, né? Então eu acho que é um momento que os jogadores entenderam a palavra de início, né, de equilíbrio, de coragem, da gente enfrentar cada desafio, né, com um mental muito forte e se preparar realmente, porque serão jogos que vão exigir muito da gente. Obrigado, pessoal. Coletivo finalizado. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Vamos mostrar a foto oficial agora.